E aí, galerinha, vocês viram na aula anterior que dependendo do tipo de substância que está participando de uma mistura, nós temos processos diferentes para separá-las? E é possível essa separação porque, como a gente já tinha falado, quando nós temos uma mistura, as duas substâncias elas vão estar ali juntas, interagindo, e muitas vezes, outras vezes elas não interagem, mas como elas não vão realizar reações químicas, eu posso aplicar uma técnica e pegar cada uma dessas substâncias, separar e ter ela na sua forma original, na sua forma pura. Isso porque lá na mistura nós não tivemos a formação de uma nova substância, ou seja, não houve reação química. Por isso que a gente consegue fazer esses processos de separação e obter as substâncias que estão ali na sua forma, né, misturada com outras e na sua forma pura, né? Vocês viram também, puderam identificar, que em algumas situações é muito fácil fazer essa separação, como era o exemplo da decantação, que a gente espera ali a areia decantar no fundo do recipiente e depois faz a extração da água. E em algumas outras situações o processo é mais complexo, porque as misturas formam o que nós chamamos de solução, e essa solução faz com que as partículas que formam essas misturas estejam tão juntas que a gente não consegue visualizar nem por ultramicroscópio, né? E aí o processo de separação dela é um pouco mais requintado, às vezes a gente precisa fazer uma destilação simples, outra uma destilação fracionada, e tudo de acordo com o tipo de mistura que nós temos. Tranquilo, né? Então a gente já entendeu o que é uma substância, a gente já entendeu o que é uma mistura, e agora nós vamos falar de situações onde substâncias puras vão estar juntas em uma situação, porém, essa interação entre elas vai produzir o que nós chamamos de uma reação química, onde nós vamos obter substâncias novas. E aí, nessas reações químicas, que em boa parte são irreversíveis, nós não conseguimos promover a separação porque essas substâncias, quando interagem, elas vão dar origem a uma outra substância. Ou seja, elas deixam de existir na sua forma original e passam a se unir, combinar os átomos de modos diferentes e dão origem a uma nova substância. É um resuminho, basicamente, do que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa aula de número 8, falar sobre reações químicas. Para a gente entrar nesse conceito, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva do conceito da constituição da matéria, que é algo fundamental, galerinha, para vocês entenderem como que ocorrem as reações químicas. E também para a gente entender lá na frente como que surgiu todos os modelos atômicos, como que existe a organização da tabela periódica, por que sabe-se como fazer a distribuição eletrônica de elétrons, tudo partindo das teorias da constituição da matéria. Depois que a gente fizer essa breve revisão, aí a gente vai conhecer dois tipos de reações químicas, que são as reações de síntese, que nesse caso aqui são reações bem específicas e você vai aprender a identificar e diferenciar elas, por exemplo, das reações de análise. E na aula que vem a gente continua falando de outras reações químicas e aí a gente consegue ter uma noção de como elas funcionam. A gente finaliza a aula de hoje falando sobre a combustão. E vocês, enquanto estudantes da mediação tecnológica, que estão aqui conosco nessa aula de química, já tenham na mente de vocês. Toda combustão é uma reação química, tá bom? O que é a combustão? Quando você acende a boca lá do fogão, quando você risca um palito de fósforo, quando você acende uma vela, quando você taca fogo no papel, não faça isso em casa, nós temos uma reação química que a gente chama de combustão. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela na aula de hoje. Tranquilo? Então vamos lá falar um pouco sobre a constituição da matéria. E aqui a gente falou já um pouquinho, né, que a gente viu que a nossa ciência e tudo que nós conhecemos tem como origem a filosofia dos gregos, né? Eles seguiam duas correntes de pensamento sobre o que constituía a matéria.
Na primeira hipótese, eles têm a hipótese da matéria descontínua. O que isso quer dizer? Eles pensavam que se eles pegassem algum corpo, e quando a gente fala corpo, pelo amor de Deus, eu não estou falando de um corpo humano, eu estou falando de algo que é analisado, pode ser um objeto, pode ser um tronco de árvore, pode ser qualquer coisa. Então, se eles pegassem esse corpo e fosse dividindo, picotando diversas vezes, haveria um momento que eles não conseguiriam mais dividir aquele corpo em partes menores. Nesse momento, a partir dessa teoria, eles diziam que quando eles chegassem ao ponto de cortar tanto, isso a gente está falando de infinitamente, ia chegar a um ponto que não daria mais para dividir. E esse ponto que não tem mais divisão, eles chamavam de átomo, porque átomo significa em grego justamente isso, indivisível. Por isso que nós estudamos o átomo, porque as primeiras teorias, assim como as dos filósofos aqui e as de Dalton, que a gente vai conhecer nas próximas aulas, eles afirmavam que quando a gente pegasse a matéria, que é o tudo que a gente conhece, e fosse vendo a constituição cada vez mais dentro, até um ponto minúsculo que forma tudo, esse ponto seria indivisível e é por isso que eles chamam de átomo. Então, quando a gente fala da hipótese da matéria descontínua, nós estamos falando da possibilidade de diminuir até um ponto que não se diminua mais, que seria o átomo. Tranquilo? Mas a gente tem uma segunda hipótese. Vamos lá no slide para a gente acompanhar. Nessa segunda hipótese, é a hipótese da matéria contínua. Ela é um pouco mais romântica, podemos dizer assim. Ela foi abordada por Aristóteles, na qual toda a matéria seria formada a partir de 4 qualidades primárias, que seria o quente, frio, seco e úmido. Eles se combinavam e dariam ali origem aos elementos que a gente conhece como 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Nessa teoria, se a gente fosse estudar a fundo, e você fica livre para poder fazer essa pesquisa, você vai ver que vai ter a combinação de quente, frio, seco e úmido de modos diferentes para dar origem aos elementos terra, água, ar e fogo. Então, acreditava-se que a matéria era constituída por essas qualidades primárias e a combinação dela dava origem aos nossos 4 elementos. Então, aqui a gente tem, de um modo científico, que os filósofos gregos eles foram os que mais se aproximaram do que nós temos hoje como a teoria atômica, né? Porque eles já tinham a noção de que a matéria era constituída por corpúsculos, né? Um corpo muito pequeno, só que eles tinham a ideia da indivisibilidade. E essa ideia, ela foi abraçada por outros cientistas, né? E a gente vê isso quando a gente começa a estudar a evolução dos modelos atômicos, que nada mais é, galerinha, de que um modo que os cientistas buscaram para entender como que tudo que existe no universo teve origem. Quais são as combinações, por que o átomo interage com o outro, e aí todas essas teorias é que nos levam a entender as ligações químicas, as reações e as transformações que a matéria sofre. Tranquilo? Então vamos lá no slide para a gente continuar a nossa retrospectiva aqui, para a gente entender um pouco mais sobre as reações químicas. Então, a gente teve, né, os filósofos, a gente teve Aristóteles ali, que também trouxe uma teoria, né? E aí, lá no século XIX, desse século em diante, a teoria atômica ela foi retomada por cientistas. Vocês viram que a gente teve lá vários estudos na era da alquimia, a gente teve vários estudos na era dos grandes filósofos, mas os cientistas que deram realmente cara ao átomo que nós conhecemos hoje são esses aqui, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Aqui a gente tem o enunciado de que a matéria é formada por átomos
O que é a matéria? Gente, é tudo. Tudo que existe no nosso planeta e no nosso universo é matéria. E tudo é formado por átomos, que são unidades básicas que compõem os elementos químicos conhecidos. Lembram lá que a gente falou lá na nossa aula sobre substância? Que para a gente chegar na substância, a gente tem que vir do átomo, lembra? Os átomos se juntam, átomos idênticos com o mesmo número atômico se juntam, e aí eles formam os elementos químicos que se combinam e formam moléculas, e moléculas que são iguais, que se combinam, formam as substâncias, os compostos químicos, e aí a gente vai tendo, né, esse crescimento de como que é organizado tudo o que existe no planeta. Então, a gente sempre vai partir da parte menor, que é o átomo, né? E até então, nessa altura do campeonato, com os primeiros cientistas e filósofos, acreditava-se que o átomo ele era indivisível, ou seja, ele era a menor parte mesmo que compunha tudo que existe no universo. Então, aqui, nós temos já o entendimento do que seria mais ou menos o átomo. E a gente pode, sim, dizer que o átomo ele é como se fosse peças de um quebra-cabeça que vão se juntando e vão dando forma às substâncias e tudo que a gente conhece no nosso universo. Vamos lá no slide para a gente falar um pouco sobre essa parte. Então, os átomos, a gente já viu que a matéria é formada por átomos. Eles são peças de Lego. Isso aqui, gente, é uma analogia, tá? Não quer dizer que o átomo ele é uma peça de Lego. Mas o que a gente faz com as peças de Lego? A gente não combina umas com as outras e vai formando as coisas? Os átomos também são assim. Cada elemento químico é caracterizado por átomos específicos que constituem um núcleo central, que é composto por prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas elétricas neutras. Que ao seu redor nós temos os elétrons, que são cargas negativas, que ficam orbitando em camadas ao redor do núcleo. Então a gente tem que eles são peças de Lego por quê? Porque a combinação desses átomos dá origem aos elementos químicos, a combinação dos elementos químicos dão origem às moléculas, a combinação dessas moléculas dão origem às substâncias e a combinação dessas substâncias vão dar origem aos nossos compostos, às nossas biomoléculas e tudo o que nós conhecemos. De um modo geral, partindo do maior para o menor, nós temos o seguinte, que a matéria ela é composta por moléculas, então a matéria é tudo, tá, gente? Tudo. Se eu falar da matéria, por exemplo, como uma substância, ela é matéria. Ela vai ser composta por moléculas. Essas moléculas, por sua vez, elas são compostas por átomos e os átomos, eles são compostos por um núcleo atômico. Dentro do núcleo atômico nós temos o próton, os nêutrons e ao redor nós temos os elétrons. Então, quando os átomos eles se combinam, eles formam as moléculas e compostos. As moléculas elas são conjuntos de átomos que estão ligados entre si, enquanto os compostos são substâncias puras formadas por átomos de diferentes elementos em proporções definidas. Então, quando a gente está falando das reações químicas, vamos respirar. Quando a gente está falando das reações químicas, nós estamos falando de uma das maneiras que esses átomos, que essas moléculas vão se combinar e estruturar algo, estruturar uma substância, estruturar tudo o que vai ser gerado dentro de uma reação química. Então, quando a gente fala de reação química, nós estamos falando de combinações. E essas combinações, elas podem ocorrer de maneiras diferentes. Só que, quando eu falo de uma reação de duas substâncias que vão interagir e formar outra, essas duas substâncias, elas sempre vão reagir na mesma proporção, com a mesma intensidade, a menos que seja exercida sobre essa reação a interferência de um catalisador ou de um inibidor, de alguma forma uma interferência humana. Mas na natureza as reações químicas, elas sempre ocorrem da mesma forma. Tranquilo? Então vamos lá.
Vamos falar agora realmente sobre o conceito de reações químicas. Vamos lá no slide. Então, olha só. Quando a gente está falando de reação química, nós estamos falando de transformações que ocorrem na constituição da matéria. Calma, não pira, vamos devagar. O primeiro contato que o homem tem, de fato, com reação química foi a descoberta do fogo. Isso não quer dizer que as reações químicas surgiram nesse momento. Não, tá? Até porque o nosso próprio organismo, ele é ali uma usina, ele é uma máquina que está todo o tempo produzindo reações químicas para liberar energia, para consumir energia no nosso organismo. Então, não quer dizer que aqui é o surgimento, mas é o primeiro contato que a gente tem de fato com uma reação química. E aí, por quê? Porque aqui ela foi dominada, entre aspas, pelo homem pré-histórico. Então aqui, quando ele tem a descoberta do fogo, ele tem um domínio de uma das primeiras reações químicas, que nesse caso aqui, gente, é uma reação de combustão. Né? A reação aqui é de combustão. Mas o que são as reações químicas? As reações químicas, elas representam as mudanças que ocorrem na constituição da matéria. Olha só, isso aqui, gente, é muito importante. Onde substâncias iniciais, chamadas de reagentes, se convertem em novas substâncias, que são chamadas de produtos. Essa transformação envolve a quebra e a formação de ligações químicas entre os átomos. E é esse o ponto que nós temos que entender. Nós vimos que existem substâncias simples e substâncias compostas, né? Mas você observou que normalmente as substâncias elas sempre têm pelo menos 2 átomos de elementos juntos? Numa reação química, o que acontece? Esses elementos que estão ali juntinhos, ligados, eles vão ter essas ligações rompidas. Por isso que a gente fala que vai ter quebra de ligação. Então, vai ser um divórcio. Nós estamos unidos aqui, nós vamos nos divorciar, um vai para cada lado. E aí, durante a reação química, um deles, ou os 2 elementos que estão participando daquela substância, vai combinar-se com o outro e vai dar origem a uma nova substância. Então, nas reações químicas, a gente estuda como que elas ocorrem, quais são as combinações que vão acontecer, se é todos os elementos que estavam no início da nossa reação que vão combinar-se com outros, se vai ser total, se vai ser parcial. É isso que nós vamos ver nas reações químicas. Aqui nós não estamos falando de misturas, viu? Nós estamos falando de uma situação onde nós temos substâncias iniciais que vão reagir uma com a outra, dando origem a substâncias novas no final do nosso processo. Por isso que a gente tem reagentes, que sempre são os que estão no início da reação, e produtos, que são aqueles que vão estar no final da nossa reação. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente ver como que a gente representa isso dentro da nossa disciplina. Como as reações químicas, nós não visualizamos a olho nu os átomos e os elementos e as substâncias que estão participando, a química, para facilitar esse entendimento, ela criou o que nós chamamos de equações químicas, que são nada mais do que a linguagem das reações. É onde nós representamos o que de fato ocorreu numa reação química. Então, quando eu tenho uma equação química, eu não tenho uma reação química, eu tenho uma representação do que ocorreu na reação, beleza? Então, as reações químicas são expressas por meio de equações químicas. Cada átomo é representado por símbolos e fórmulas indicam a proporção em que os reagentes se combinam para formar os produtos. Então, aqui é uma representação genérica de uma reação química, onde a substância A
vai reagir com a substância B e vai dar origem à substância C e D. Professora, por que não deu origem à substância AB? Que muita gente pode pensar aqui. Se eu for representar isso, por que não deu isso aqui no final? Porque é uma substância nova que é formada. Então, o que vocês têm que entender? A reação química, ela não é uma soma das substâncias que estão no início da reação. Se eu tiver lá uma reação com uma base e um ácido, eu não vou simplesmente somar as substâncias que estão ali e colocar elas juntas no final e é um produto. Não é uma soma. É o surgimento de uma substância totalmente diferente, nova, a partir de uma combinação desses átomos, dessas substâncias que estão ali no início dos nossos reagentes. Por isso que essa representação aí não é A mais B formando AB, porque não é uma soma de um fato. É o quê? Ali eu estou dizendo que A reagiu com B e formou substância nova. Por isso que a gente simboliza lá por C mais D. Tranquilo? Então vamos voltar lá no slide. Então aqui a gente viu um ponto muito importante das reações químicas, que é a representação. Essa seta sempre vai indicar o caminho que a reação está percorrendo, ou seja, sempre o que está antes da seta serão os nossos reagentes e o que está após a seta serão os nossos produtos, tá? Na reação sempre vai ter esses dois tipos de substâncias. Independente da quantidade, eu vou ter reagente, que são as substâncias que estão presentes no início do processo e que vão sofrer, que vão dar origem às substâncias que vão estar no final do processo, que são os produtos. Gente, eu posso ter um único reagente, como eu também posso ter vários reagentes. Eu posso ter a formação de um único produto, como eu também posso ter vários produtos. Isso a gente identifica pelo tipo de reação que ocorreu. Mas nós temos também algumas evidências de que em uma determinada situação ocorreu ali uma reação química. Uma das evidências é a liberação de calor, como é o exemplo da combustão. Mudança de cor, quando, por exemplo, a gente derrama lá aquele alvejante muito famoso numa roupa da mamãe e mancha, é uma reação química. A gente apanha, mas aprendeu química. Mudança de odor, de cheiro. Um exemplo de reação química que tem mudança de odor é o apodrecimento de alimentos de um modo geral. Liberação de gás. E aí, se você pega lá um comprimido efervescente, coloca na água, você vai ter liberação de gás. E é um tipo de reação química. E por falar em tipo de reação química, agora sim, vamos aí dificultar? Não, vamos esclarecer tudo isso que nós já vimos. Gente, aqui, a partir das equações químicas, nós vamos começar a diferenciar que tipo de reação ocorreu. Como? De acordo com o número de reagentes e produtos em cada lado da equação química, né, que a gente representa na reação, nós podemos classificar elas em reações de síntese, que também vai aparecer com outros nomes, né, como composição, combinação ou adição. Todas elas são o mesmo nome para o mesmo, nomes diferentes, perdão, para o mesmo tipo de reação. Nós temos as reações de análise, que também pode ser chamada como reação de decomposição. Nós temos as reações de simples troca, que também são chamadas de deslocamento. E nós temos as reações de dupla troca, quase que não sai, dupla troca, que também é chamada de metástase. Nas reações de síntese, que são também chamadas como reações de composição, olha só que interessante. Elas são conhecidas também como reação de adição ou de combinação. Por quê? Porque aqui, galerinha, nós vamos ter dois ou mais reagentes, ou seja, duas ou mais substâncias que vão estar no início do processo, antes da nossa seta,
que vão se formar, vão se combinar para dar origem a um produto mais complexo. Então, como que você vai identificar uma reação de síntese? Você vai olhar a equação, que é a representação da reação que ocorreu, e você vai observar lá antes da seta, lá do lado dos reagentes, como é que tá? Eu vou ter a combinação de duas ou mais substâncias que vai dar origem a uma substância um pouco mais complexa, mas apenas um produto. Aí você está falando de uma reação que é uma síntese, que é uma combinação. E aí você consegue já identificar a partir da equação química dela. Tranquilo? Então vamos lá no slide para a gente ver exemplos dessa reação e falar um pouquinho mais sobre ela. Então aqui, ó, o princípio da reação de síntese é a união para criar. A ideia fundamental por trás da reação de síntese é a união de elementos simples para criar substâncias complexas. Elementos simples para criar substâncias complexas, ou seja, os reagentes eles podem ser átomos isolados, moléculas simples ou íons. E a reação de síntese resulta em um composto mais elaborado. Olha um exemplo aqui da reação de síntese de formação da água. A partir do gás hidrogênio, do gás oxigênio, a gente tem essa equação para representar a reação. Observa aqui, ó, substâncias simples mais substâncias simples que formam aqui um composto mais complexo. Então, nós temos quantos reagentes, galerinha? 2. Que vão dar origem, 2 reagentes que eu quero dizer, 2 substâncias simples que dão origem aí à nossa molécula da água. Quando você tiver essa situação, vocês têm uma reação de síntese. Outro exemplo, quando reagem o carbono e o gás oxigênio na formação do dióxido de carbono. Então aqui eu tenho um elemento, eu tenho uma substância simples que dão origem a uma substância mais complexa. Também é uma reação de síntese. O flash em máquinas fotográficas também. Nós temos aqui magnésio reagindo com oxigênio, onde nós vamos ter a formação de uma substância, de um composto mais complexo. Então, ó, você sempre consegue observar que é como uma adição de H2 mais O2 para formar 2H2O, de C mais O2 para formar CO2, reações de síntese. Onde a gente aplica essas reações de síntese? Na química orgânica, a reação ela é frequentemente usada para construir moléculas mais complexas, como, por exemplo, na produção de plásticos, medicamentos e compostos orgânicos. Também é utilizada na química inorgânica para a fabricação de materiais inorgânicos, como cerâmicas, semicondutores e materiais magnéticos. Nos processos biológicos também é utilizado aí como a síntese de proteínas no corpo, né, que envolve reações de síntese para construir macromoléculas a partir das moléculas menores. Isso aqui lá na química orgânica vocês vão ver bastante, viu? Já as reações de análise, e que também são chamadas como decomposição, elas ocorrem muito, que vocês vão observar lá no segundo ano, quando a gente fala de eletrólise. Por quê? Porque são reações onde nós temos ali, na eletrólise, a passagem de corrente elétrica para decompor substâncias e nós termos produtos novos formados. Então, como é que eu poderia dizer? Na síntese, nós temos a soma de substâncias simples para dar a origem a substâncias mais complexas. Na análise, é como se a gente tivesse o processo inverso. Nós temos substâncias ali que vão se decompor para dar origem a outras novas. Vamos lá no slide para você entender melhor o que a professora está querendo passar. Então aqui, ó, elas são conhecidas como reação de decomposição porque ela é um tipo de transformação química na qual uma substância mais complexa ela é
quebrada, ela decompõe-se e formam substâncias mais simples. Observe a seta sempre. Eu tenho aqui o reagente A, que se decompõe, né? Por isso que o nome de reação de decomposição, e dão origem aos reagentes B e C. Então, aqui é uma reação de análise. O princípio da reação de análise nada mais é do que quebrando para entender. Então, ela é muito utilizada para a gente entender a constituição de substâncias que se encontram aí na natureza a partir de combinação de elementos distintos. Então, ela é utilizada para a gente entender a composição de fato de algumas substâncias. O princípio fundamental por trás da reação de análise é a quebra de uma substância complexa, né, em componentes mais simples. Isso pode ocorrer através, né, devido à aplicação de calor, de luz, eletricidade, como é o que ocorre na eletrólise, ou mesmo espontaneamente em determinadas condições. Exemplos de tipos de reações de análise. Primeiro ponto, eletrólise. Toda vez que a gente tem lise, nós estamos falando de quebra. Então, eletrólise é a quebra através de corrente elétrica. É a reação na qual a quebra da substância é provocada pela passagem de corrente elétrica. Um exemplo disso é a decomposição da água para formar gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, a gente passa pela substância uma corrente elétrica para promover a decomposição dela. Então, a eletrólise é um tipo de reação de análise. Outro exemplo aqui, quando a gente passa a corrente elétrica no sal de cozinha, cloreto de sódio, fundido, né? Formando assim o nosso sódio metálico, que é o Na, e o gás cloro, que é o Cl2. Outro tipo de reação de análise é a pirólise. Piro significa fogo. E lise a gente já sabe que é quebra, tanto que tem aquele show pirotécnico, que é quando tem a queima de fogos, justamente porque piro quer dizer fogo. Então aqui a gente tem que ela ocorre quando substâncias compostas são submetidas ao aquecimento e aí elas se decompõem. Então esse tipo de reação a gente chama de pirólise. E olha o exemplo aqui, quando a gente tem na equação química esse símbolo aqui de delta, em cima da seta ele está indicando o uso de calor, aquecimento. Então nessa reação a gente tem o nitrato de cobre, que é uma substância mais complexa, que ao ser aquecido ele vai formar substâncias mais simples, como o óxido cúprico, que é esse daqui, o gás de dióxido de nitrogênio, que é esse aqui, e o gás incolor, que a gente chama como gás oxigênio, que é esse. Observe que eu tinha uma substância e a partir da quebra dela, da sua decomposição, eu obtive 3 substâncias distintas. E nós temos também a fotólise, que vai ser aí a quebra provocada pela luz. Fóton refere-se à luz. Então aqui a quebra da reação ou a decomposição da nossa substância vai ser promovida ou provocada pelo uso de luz. Então o peróxido de hidrogênio, que é esse cara aqui, ao ser submetido à luz, ele se decompõe e dá origem aí à água mais o gás oxigênio. Então eu tinha uma substância mais complexa que pela sua quebra a partir da luz, nós obtivemos substâncias mais simples. Então aqui também é um tipo de reação de análise. Elas são aplicadas em processos industriais, na produção de diversos produtos, como na obtenção do oxigênio e hidrogênio por meio da decomposição da substância água. Também é utilizado na decomposição de substâncias orgânicas, né, na síntese da decomposição de substâncias que são mais complexas, pode ser uma etapa fundamental para obter produtos desejados. Também ela é utilizada na desintegração de substâncias biológicas, na decomposição de substâncias complexas, é parte integrante da obtenção de nutrientes e energia. Só para
a gente praticar um pouquinho, tem um aprender fazendo aqui, ó. Nesse exemplo, fala o seguinte: na combustão do cálcio, reação de metal com gás oxigênio, forma-se óxido de cálcio, também conhecido como cal viva. Sobre essa reação é correto afirmar dois pontos. É uma reação de análise ou decomposição. A equação que representa a reação é essa daqui. O oxigênio é o combustível da reação. D. Trata-se de uma reação de síntese ou adição. E a letra E. Ocorre sem a liberação de calor. Observe que ele fala que essa reação ocorre através do cálcio reagindo com o oxigênio e forma o óxido de cálcio. Então, eu tenho o reagente A, que é o cálcio, que vai reagir com o reagente B, que é o oxigênio, para formar o reagente C, que é o óxido de cálcio. Esse esquema aqui é o esquema de qual tipo de reação? Da análise ou reação da síntese? Para mim, parece muito com a de síntese, e é isso mesmo, olha só. Quando a gente tem substâncias simples, dando origem a substâncias mais complexas, nós temos o que nós chamamos de reação de síntese. E é por isso que a gente tem que entender um pouco como que ocorrem os processos de combustão. Olha só, a combustão ela é um processo químico, exotérmico, isso aqui vocês vão ver bastante ano que vem aí, lá no segundo ano, no qual uma substância reage rapidamente com o oxigênio, liberando energia na forma de calor e luz. Esse fenômeno é vital para a vida cotidiana e desempenha um papel fundamental na geração de energia em muitos processos industriais. Então, o que nós temos aqui na combustão? O combustível mais o comburente, que a partir de uma faísca, de um calor, vai produzir o nosso produto mais a chama. Então, como princípio da combustão, a gente tem a presença dos três componentes que a gente chama de triângulo do fogo: combustível, oxigênio e uma fonte de calor. Quando eu tenho a combinação desses três, pode ocorrer a nossa reação de combustão. Quem são os combustíveis? Os combustíveis são substâncias que vão estar nutrindo a combustão. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. No caso do sólido, a gente tem carvão, madeira, pólvora. Líquidos, a gasolina, o álcool etílico, o óleo diesel. Não façam nada disso em casa. Gasosos, butano, hidrogênio, acetileno. E o comburente, na maior parte das vezes, principalmente porque nós estamos no planeta Terra, ele vai ser ali o oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem queima. Por isso que se chama triângulo do fogo. A gente tem ali a energia que é provocada pelo calor, os combustíveis que podem ser aquele lá e o oxigênio que tem que estar numa concentração acima de 13%. Qual a importância da combustão? Essa reação ela é muito utilizada na geração de energia, também na geração de energia que a gente utiliza lá nos motores de combustão interna e também em processos industriais. A gente precisa muito dessa reação química para produzir calor, luz, para que ocorra a transformação da matéria-prima. Então, ali, a combustão, para a condição nossa de vida, ela é excepcional. Nós usamos ela basicamente não, todos os dias o processo de combustão ele é utilizado. Seja para você andar na sua moto, no seu carro, para esquentar seu café ali no fogão, quando você acende uma vela. Em muitas outras situações, a reação de combustão está presente no nosso dia a dia. E esse primeiro momento, a gente conseguiu encerrar com sucesso aqui. Agora a gente vai para a nossa aula de revisão e você depois vai para a sua atividade. Eu te vejo já já.